Apresentaremos o último resultado importante aí do cálculo vetorial, que é o teorema do divergente, tá? Esse teorema é bastante importante e ele tem bastante aplicações. Ele é uma extensão do teorema de Green, que era para duas dimensões, então o teorema do divergente é essa extensão para a dimensão 3, então dimensão espacial 3. Qual que é a ideia do teorema do divergente? A ideia do teorema do divergente é você ter uma integral num domínio 3D, né? Num domínio tridimensional. Então a gente vai ter essa integral no domínio tridimensional, a gente vai trocar, né, obviamente sobre certas hipóteses, para uma integral de superfície, tá? Então vamos enunciar o teorema do divergente, como é que ele é enunciado. Então seja E uma região sólida é tridimensional, simples, e seja S a superfície da fronteira de E, a qual orientamos positivamente. Então a superfície S ela vai estar orientada positivamente, quer dizer que a normal vai estar para fora, como a gente já está fazendo em todos os casos aí que a gente trabalhou anteriormente. Seja F um campo vetorial cujas componentes tenham derivadas parciais contínuas em uma região aberta que contenha E, tá? Então dentro da região E as derivadas parciais são contínuas, né? Então, a integral de superfície do fluxo F, produto interno com o diferencial da superfície, é igual à integral tripla do divergente de F integral de volume, tá? Então, a gente tem uma integral de superfície, tá? Então você tem integral ao longo da sua superfície, a gente pode trocar uma integral no interior. Vamos ver pictoricamente aí o desenho que a gente pode identificar o que está acontecendo, tá? Então vamos lá, ó. A gente tem a região E, né, que é uma região tridimensional. Ela tem uma superfície que a gente vai chamar de S, né? Essa superfície S aqui que encerra a região E, né? Que fecha a região E. A S está orientada positivamente, ou seja, a normal em cada ponto da superfície aponta para fora, tá? Imagine que tem um campo vetorial F atravessando esta superfície aqui, tá? Então ela está atravessando a superfície. Está atravessando a região, na verdade, né? Não só a superfície, ela atravessa a região, tá bem? Então, você tem um campo F aqui atravessando a região. Quando a gente faz essa integral de superfície aqui do campo F, o que a gente está calculando? A gente está calculando o quanto está atravessando, né, de F, né, do fluxo F através da superfície. Então você está contabilizando ao longo da superfície toda a contribuição de F, ou toda o quanto F está atravessando a sua superfície aí, tá? Então a gente pode trocar essa integral de F atravessando a superfície pelo quê? Pela integral tripla, ou seja, dentro da região do divergente desse fluxo F. Ou, equivalentemente, né, a mesma coisa, né, a gente pode trocar a integral do divergente do F dentro desta região E pela integral do F atravessando a superfície. Esse tipo de integral aqui, como a gente já viu anteriormente, o que ela está contabilizando? Você tem um fluxo, tá? Você tem um campo vetorial, né? A gente pode imaginar que esse campo vetorial é um fluxo através da superfície. Quando você faz essa integral ao longo da superfície, você está contabilizando a contribuição de F atravessando a superfície, tá? Então, por exemplo, se essa quantidade aqui for positiva, quando você faz a contribuição, está passando mais S através da superfície. Então, o F está saindo mais da região. Se fosse negativa, né, essa quantidade aí, essa quantidade estaria entrando mais dentro da superfície, tá? Então, essa integral contabiliza, uma integral importante, porque ela contabiliza o que está atravessando a sua superfície, tá? Bom, então podemos trocar a integral de superfície pela a integral dentro da região aqui, né? A região E. É um outro desenho aí que a gente tem. Bom,
Uma outra forma de denotar o divergente, também importante aí para a gente identificar, o divergente pode ser denotado assim, né? Divergente de f. O que é o divergente de f? O f, aqui nesse caso, ele é um vetor, tá? Porque ele é um campo vetorial. Então, ele é um P de I mais um Q de J mais um R de K. O divergente de f, ele vai ser o quê? Vai ser a derivada parcial de f de P em relação a x mais a derivada parcial de Q em relação a y mais a derivada parcial de R em relação a z. Essa quantidade aqui, né, é um número, tá? É um escalar. Uma outra forma de denotar o mesmo divergente é assim, tá? Que é a mesma coisa que está aí, que é o gradiente escalar f, tá bem? O gradiente, ele é um operador, só que é um operador na forma de um vetor, tá? E o f é um vetor, então a gente pode fazer o produto interno envolvendo o nabla, né, que esse é o gradiente, com a f. Só para lembrar, o nabla é o d dx, d dy, d dz. O f é PQR, né? A gente pode escrever ele assim na forma de versores ou na forma de vetor. Quando você faz o produto interno, é esse com esse, mais esse com esse, mais esse com esse, que dá exatamente essa quantidade que está aqui, tá? Então, aqui, essa aqui de novo, a mesma notação que eu tinha apresentado aí, né? Então, a integral na superfície ou ao longo da superfície é igual à integral do divergente dentro da região E, divergente do fluxo F. Tá? Aqui tem a mesma notação, né? O F dando por PQR, então divergente sendo o gradiente produto interno com F, né? Mesma coisa, vai dar dP dx mais dq dy mais dr dz. Vamos ver exemplos aí, tá? Não vou demonstrar o teorema não, né? Porque qualquer demonstração que fosse ser feita seria um caso particular. Então vamos ver, né? Apresentar o teorema, a aplicação direto deste resultado aí, né? Bom, então vamos lá. Determine o fluxo do campo vetorial F igual a ZI mais YJ mais ZK sobre a unidade esférica x quadrado mais y quadrado mais eu quadrado igual a 1, tá? Então, o que ele está pedindo? Ele quer saber isso aqui, ó, a integral. Se eu quero o fluxo do campo vetorial sobre a unidade esférica, eu quero calcular isso aqui, ó, a integral de f produto interno ds. É isso que eu quero, tá? Sobre S, onde S é a superfície esférica. Essa esfera, vou fazer o desenho dela, né? Deixa eu fazer o desenho dela primeiro, né? Então, essa é uma esfera com centro 0, 0 e raio 1. Ó, belezinha a esfera aí, ó. Centro 0, 0 e raio 1. Aí eu tenho esse campo vetorial atravessando aqui, né? Atravessando a esfera. E eu quero, então, calcular a integral da superfície ao longo da esfera. Então, a integral da F aí vai ficar F produto interno ds, tá certo? Sobre S. É isso que a gente quer calcular, tá? Mas obviamente o que a gente vai fazer, né? Então vamos aplicar o teorema do divergente, tá? Então vamos lá. Lembrando como é que é o teorema do divergente, a integral de S f ds é igual ao que? É a integral tripla sobre a região E aí é a esfera, a gente já coloca, depois a gente já passa para coordenadas esféricas para a gente fazer a integral, né? Do divergente desta função aí, né? Então, divergente de zi mais yj mais zk dv. Tá bem? Bom, então vamos lá fazer o cálculo. Então vamos calcular o divergente. O divergente vai ser o quê? Vai ficar o d dx em relação a essa variável, então d dx em relação a z. Isso aqui vai dar zero, né? Porque derivar parcial de z em relação a x
é 0, mais a derivada parcial de y em relação a y, isso dá 1, mais a derivada parcial de z em relação a z, que vai dar 1 também, tá? É z mesmo? Z. dv. Tá certo? Então, aqui vai ficar 1 mais 1 dá 2, né? A gente pode tirar o 2 para fora. A integral de e dv. Essa integral aqui, como não tem nenhuma função, é 1, né? Multiplicando aqui o dv, o que vai dar isso aqui? A integral de dv de uma determinada região dá o volume da região. Então, se você quer calcular o volume de uma superfície qualquer, o que você integra? Você integra a superfície dv, o elemento de volume. Então, isso aqui vai dar o quê? Isso vai dar o volume da esfera. Tá? Isso aqui dá o volume da esfera. E o volume da esfera, a gente não precisa nem jogar na integral. A gente já pode colocar aqui. É 2 vezes. O volume é 4/3 de π r ao cubo. No caso, o r é 1, né? Então, é 4/3 de π elevado ao cubo. Fazendo a conta aí, vai ficar 8π sobre 3. Então, essa integral de f ds sobre a superfície S vai dar 8π sobre 3, tá? Muito fácil, bastante simples aí. Vamos fazer um outro exemplo aí. Bom, então, calcule essa integral, né? Integral de f ds, onde a minha f é x, y, i, mais x ao quadrado mais z, x, z ao quadrado, j, mais seno de x, y, k, tá? E S é a superfície da região E, delimitada pelo cilindro parabólico z igual a 1 menos x quadrado, e os planos z igual a 0, y igual a 0 e x mais z igual a 2. Bom, vamos fazer o desenho da região primeiro aí para a gente identificar. Então, a região, né, que a gente quer fazer, deixa eu colocar aqui só para separar, a região que a gente quer integrar, né, a região a ser integrada, é dada por, vamos lá, z igual a 1 menos x quadrado, vamos fazer o desenho aqui, né, 3 dimensões, z igual a 1 menos x quadrado, então a gente vem aqui no plano xz, né, esse é x, esse é z, então a gente coloca o que é isso aqui, tá, z igual a 1 menos x quadrado, isso aqui vai dar no plano, vou fazer um rascunho aqui, ó, no plano x, z, isso vai dar uma parábola com a boca para baixo, né, quando x é igual a 0, z é igual a 1, tá? Quando x for igual a 1, z é igual a 0, então esta é a parábola que a gente tem aqui, tá? Então vai até aqui, né? E o y, como não falou nada do y, quando não fala nenhuma restrição, quer dizer que o y é qualquer. Então, por isso que é o cilindro parabólico, tá certo? Por quê? Porque o valor de y aqui, né, se a gente colocasse aqui nesse desenho, ó, x, z, y, então é assim, né? E o valor de y é qualquer. Então, isso aqui vai ser esse cilindro parabólico aqui, ó. É só pegar essa curva aqui e puxar ao longo da variável y, tá? Então, vai descrever esta região aqui. Então, vem descrevendo aqui em y, tá? Descrevendo em y. Agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu apagar aqui. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai encontrar as outras delimitações. Ó,
Z igual a zero. Então, eu não coloquei aqui até para baixo. É claro que esse cilindro aqui, ele vinha até, essa região viria até para baixo aqui. Não fecharia, viria para baixo. Ele iria abrindo para baixo. Mas agora a gente delimitou ele Z igual a zero. Então, é a região aqui para cima, né? Para cima de Z. Então, Z igual a zero é o limite inferior, né? Tá? Aí a gente colocou Y igual a zero. Por que o Y igual a zero? É porque esse cilindro também vai para trás lá, né? Ele pode ir para menos infinito lá em Y. Só que a gente também delimitou ele aqui em Y igual a zero, tá? Então, Y igual a zero é esse magenta. O Z igual a zero é este vermelho. A gente delimitou o Z em cima pelo cilindro. O X aqui, obviamente, está delimitado entre o máximo valor que ele pode menos 1, mais 1 e o mínimo menos 1, tá? Agora falta eu fechar essa superfície aqui, né? Nessa parte. Então falta a gente fechar nessa parte, mas essa parte a gente pode fechar pela última expressão que a gente tem da superfície, que é quem? Que é y mais z igual a 2, tá certo? Y mais z igual a 2 vai dar y igual a 2 menos z. Por que eu estou colocando y igual a 2 menos z? Porque eu quero fechar ele em y, né? Se a gente for no plano zy, ó, no plano zy, isso aqui vai dar o quê? Põe y aqui, põe z, né? Vou z aqui e vou pôr y aqui, né? Para ser a minha variável. Bom, melhor a gente fazer o contrário. Melhor a gente fazer assim, né? Aqui é y e aqui é z, tá bem? O que vai acontecer com esse desenho aqui para a gente fazer? Obviamente vai dar uma reta. Que reta vai ser isso? Quando o z for igual a zero, né? Então o z for igual a zero, que está aqui embaixo, vai dar y igual a 2. Então aqui vai dar 2. O máximo valor que o y pode chegar aqui é 2. E quando o z for igual, o máximo valor que eu tenho aqui em cima, né, seria z igual a 1. Quando o z for igual a 1, o y é 1. Então, quando o z for igual a 1, o y é 1. Então, vai dar essa reta aqui. Então, isso vai dar um plano, tá? Um plano assim, inclinado. Esse plano inclinado aqui, ó. Tá? Então, o corte vai ser esse plano inclinado. Então, a região, né? Deixa eu dar uma apagadinha nela. A região que a gente vai estar integrando vai ser uma região aqui meio inclinada, né? Vou fazer bonitinho aqui. Então, aqui, uma regiãozinha meio inclinada, assim, ó. Inclinada. Aqui, y. 2. Beleza. Então, a região que a gente quer fazer a nossa integração é essa região aqui. Note que se a gente fosse fazer diretamente a integral de superfície, a gente teria que separar a nossa integral de superfície aonde? Ó, eu tenho a superfície embaixo, então é uma. Tenho a outra superfície lateral, 2. Tem a superfície de cima, 3. E tem essa superfície 4. Então, a nossa integral, a gente quebraria em 4 integrais, né? Mas, felizmente, a gente pode utilizar o teorema do divergente. Então, a gente quer calcular essa integral, que é o fluxo através da fronteira, que a gente quer calcular. Mas a gente pode trocar essa integral pelo quê? Pelo teorema do divergente. Isso aqui vai dar divergente de f dv. Então, vamos lá. Quem é o f? O f, ele é aqui xy, então vai ficar xy mais y ao quadrado, y ao quadrado mais exz ao quadrado, j
mais seno de x yk dv, tá? Lembrando o que vai ser o divergente mesmo, o divergente vai ser a derivada parcial de x dessa primeira função, mais a derivada parcial de y da segunda função, mais a derivada parcial de z em relação à terceira função do nosso campo vetorial. Olha, essa é molezinha, não tem z aqui, né? Então a derivada parcial disso aqui vai ser zero, porque não tem z. A derivada parcial aqui vai ficar a derivada parcial da soma, aqui não tem y, então essa aqui vai zerar. Aqui vai ficar a derivada, vai dar 2y, vai ficar 2y. E aqui a derivada parcial em relação a x, o y é uma constante, então vai derivar só o x, a derivada do x dá 1. Então vai dar y aí na derivada. dv. Bom, então a minha integral vai ficar 3, né? Vou tirar o 3 para fora. E y dv, tá? Agora a gente tem que fazer a integral. Para a gente fazer essa integral, a gente tem que definir corretamente a região. Bom, como é que a gente define corretamente essa região aqui? Na parte de cima, o y está variando de onde até onde? O z está variando de onde até onde? Ó, ele está indo de 0 até 1 menos x quadrado. Então, o z aqui, ele vai de 0 até 1 menos x quadrado. O y, da onde até onde está indo o y? O y está indo de 0, que é esse magenta, até 2 menos e. E o x? Bom, é claro que uma das variáveis, quando a gente faz a integral, uma das variáveis tem que ser livre para andar à vontade aí. No caso, o meu x vai ser a variável livre, né? Ela vai de menos 1 até 1. Tá? Então, ele vai de menos 1 até 1 aqui. Então, x vai de menos 1 até 1, na minha região. Então, a região E, a gente pode escrever ela assim, né? Como x indo de menos 1 até 1, o y indo de 0 até 2 menos e, e o z indo de 0 até 1 menos x quadrado. Então, para a gente montar a integral, a gente vai fazer o quê? Sempre da variável mais dependente, a mais dependente é a y, depois a z, depois é x. Então, integra primeiro em relação a y, depois em relação a z, depois em relação a x, tá? Então, vamos lá. Vai ficar 3, né? Integral, então vamos pular os limites de integração. Y, que vai de 0 até 2 menos e, y dy, o z vai de 0 até 1 menos x quadrado, e o x vai de menos 1 até 1. Bom, fazendo a integral de y aí, né? A primeira delas, né? Esta aqui. Então, a integral vai ficar y ao cubo sobre 2. Então, vamos colocar aí, né? Vai ficar y ao cubo sobre 2. Eu já colocou 2 aqui para fora, que é uma constante. Vamos colocar os limites de integração. 0, 2 menos e. Faltou o dz e dx aqui. Então, depois vou integrar em relação a dz e depois em relação a dx. Substituindo os limites de integração aí, vai ficar o quê? No lugar do y, a gente coloca ele. Vai ficar 2 menos e elevado ao quadrado dz dx. Elevando ao quadrado aí, vai dar o quê? Vai ficar quadrado, 2 ao quadrado dá 4, menos 4z, mais e elevado ao quadrado dz dx. dz dx. dz dx. O que a gente pode fazer agora? Ó, aqui eu poderia ter feito a integral, né? Ter feito uma mudança de variável e ter feito a integral em relação a x sem fazer a substituição. Mas eu preferia abrir, né? Aplicar, abrir, né? Usar esse produto notável, né? E aplicar depois a integral. Então pode fazer dos dois jeitos. Fazer a mudança de variável aqui,
tá? Então vai ter que mudar os limites de integração ou a gente abrir a integral. Eu preferi abrir. Bom, então vamos lá. Agora a gente vai fazer a integral disso em relação a dz. A integral disso em relação a dz vai ficar 4z, tá? Entre 0 até 1 menos x quadrado, menos 4z ao quadrado sobre 2, nós vamos pôr 2z ao quadrado sobre 2 entre 0 e 1 menos x quadrado, e aqui z ao cubo sobre 3, então mais z ao cubo sobre 3 entre 0 até 1 menos x quadrado, isso tudo depois multiplicado por dx. Substituindo os limites de integração, a gente vai substituir só em z, tá certo? Então, é só em z, desculpa, só para 1 menos x quadrado aqui em z, então vai ficar 4 vezes 1 menos x quadrado, menos 2, no lugar do z a gente vai pôr 1 menos x quadrado, então vai ficar 1 menos x quadrado elevado ao quadrado, mais 1 menos x quadrado elevado ao cubo sobre 3, isso tudo multiplicado por dx, que é a derivada que a gente vai ter que fazer. Também vou aplicar a potência, né? Vou aplicar a potência quando necessário. Então aqui vai ficar 4 menos 4x quadrado menos 2, então o quadrado do primeiro, que vai dar 1, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2x quadrado, mais o quadrado do segundo, x à quarta, mais aqui 1/3, o cubo do primeiro, né? Então eu vou usar aquela propriedade quando a gente eleva ao cubo, né? Então a menos b elevado ao cubo vai ficar a ao cubo menos 3 vezes a ao quadrado b, mais 3ab ao quadrado, menos b ao cubo, tá? Essa é a propriedade que eu vou usar. O a aqui é 1, né? E o b é x quadrado. Então, aplicando lá, né? Vai ficar 1 menos 3 vezes x quadrado, mais 3 vezes x à quarta, menos x elevado à sexta dx, tá? Bom, vamos fazer a conta aí. Então, fazendo a conta, fica 3 meios, né? Vamos juntar o que der pra gente juntar aí, tá? Então, aqui vai ficar, ó, 4 menos 2. 4 menos 2 dá 2. Então, aqui vai ficar 2 mais 1/3, né? Então, 2 mais 1/3. Então, vai ficar 4 menos 2 mais 1/3. Então, vai ficar 2 mais 1/3. 2 mais 1/3 vai dar... vamos fazer aqui, né? 2 mais 1/3 vai dar 7/3. Então, vou colocar aqui 7/3. Agora vamos x quadrado. Então, menos 4x quadrado mais 4x quadrado. Cancela, né? Menos x quadrado. Então, vai ficar menos x quadrado. Menos 2x à quarta mais x à quarta. Então, menos x à quarta. E aqui, menos x 6 sobre 3 dx. Vamos multiplicar o 3 aqui, todo mundo, para não ficar trabalhando com fração? Então, vamos multiplicar por 3 aqui, então vai ficar esse 3 com esse 3 cancela, vai aparecer um 3 aqui, e esse aqui vai cancelar. Vai ficar 1 meio da integral de menos 1 até 1, de quê? De 7 menos 3x quadrado, menos 3x à quarta, menos x elevado à sexta dx. Finalmente, fazendo a integral, aí vai ficar 7x entre menos 1 até 1, menos, aqui vai ficar x ao cubo sobre 3, cancela com esse, então vai ficar x ao cubo entre menos 1 até 1,
menos 3 quintos de x a 5 menos 1 até 1, menos x a 7 sobre 7, né? X elevado a 7 dividido por 7, menos 1 até 1. Substituindo os limites de integração, então aqui vai ficar, ó, todas as funções aqui são ímpares, né? Depois que as funções que a gente estava integrando eram pares. Quando você integra uma função par dentro do intervalo simétrico, você pode integrar só até a metade e depois multiplicar por 2, tá? Então aqui, se você for fazer a conta, você vai ver que x avaliado entre menos 1, de menos 1 até 1 vai dar 2, então vai ficar 7 vezes 2, menos, aqui é a mesma coisa, né? Vai dar 2 também. Aqui vai ficar 2 vezes menos 3 quintos, então menos 6 quintos. E aqui 2 menos x sobre 7, então vai ficar menos 2 sétimos. Então vai ficar igual a 1 meio, né? Ó, 7 vezes 2 dá 14, 14 menos 2 dá 12, menos 2 vezes 3 dá 6, então é 6 quintos, menos 2 sétimos. O mínimo entre 5 e 7, dá para simplificar aqui por 2, né? Ó, divido por 2 aqui, por 2 aqui, por 2 aqui, por 2 aqui. Então vai dar o que aqui? Vai ficar 6 menos 3 quintos, menos 1 sétimo. O mínimo entre 5 e 7 é 35. 35. Então vai ficar o quê? Ó? 35 vezes 6. 6 vezes 5 dá 0, vai 3. Dá 180, dá 210. Menos 7 vezes 3, né? Que vai ter que dar, vai dar 21. Menos 5, certo? Então vai ficar 210 menos 26, que vai dar 184 sobre 35, que é a resposta da integral que a gente tem, tá? Bom, uma outra observação que a gente pode fazer aí é o seguinte: o teorema ele vale também se a região E está entre duas superfícies. Então, ó, imagina que você tem uma rosquinha aí, né? Então você tem a região E, ela é delimitada por duas superfícies. Ó, você tem uma superfície interna, que é essa superfície vermelha aqui, tá certo? E tem uma superfície externa, que é essa superfície verde, né? Pode imaginar, por exemplo, que essa região pode pensar que é uma rosquinha, ela tem um buracão no meio, tá? A normal da verde apontado para fora, a normal da vermelho também apontado para fora, porque a gente está fazendo orientação positiva das superfícies, tá? Então, a região E, ela está entre as regiões S1 e S2, tá? Que são delimitadas pela superfície S1 por baixo e a superfície S2 por cima. Então, a superfície S, que engloba a região E, ela é definida desse jeito, como um S1 unido com um S2, tá? Bom, então vamos lá. Ó. Lembrando que o teorema vale da superfície orientada com a normal apontando para fora, que é o que a gente estava identificando. Para isto, basta trocarmos o sinal da normal N, no caso aqui a N1, né? Então, o que a gente pode fazer? Do jeito que está orientada lá no desenho, né, que só fiz o desenho das superfícies, né? Então, N2 apontando para fora, um N1 apontando para fora também. Só que o teorema ele é válido se esse N1 estivesse apontando para fora da região, tá? Então, a gente tem que pegar, orientar isso aqui para onde? Para lá. O que a gente faz para orientar uma normal, mudar a normal de sentido? Eu não quero mudar a direção que ela aponta, porque eu quero que ela faça 90 graus com a reta tangente naquele ponto, ou com as tangentes naquele ponto. O que a gente faz? A gente multiplica por menos 1, então é só pegar a normal N1 e trocar ela por menos N1, tá? Então, aplicando o teorema do divergente na região E, vai ficar o quê, né? Então, o teorema do divergente na região E vai virar a integral esse aqui é o teorema do divergente, né? Então, o teorema do divergente vai ficar a integral sobre a superfície S de f
produto interno ds, tá certo? E o S a gente pode quebrar como uma soma sobre S1 e uma soma sobre S2. Tá? Então a gente pode escrever isso como integral sobre S1 mais uma integral sobre S2. A integral sobre S1, a gente pode, essa integral aqui, né, ela é uma integral que a gente está fazendo uma orientação sobre a superfície. A gente sabe que o ds, qualquer que seja o ds, é a normal vezes o ds, que é o elemento de integração, né? Essa é a superfície com orientação. Então, ela é a reta normal vezes o elemento de integração. Então, o ds aqui na superfície S1 é menos N1, porque a gente está orientando para fora, vezes ds. No S2 a gente não mudou nada. Tira o sinal para fora de menos aqui, vai ficar N1ds. E N1ds volta a ser o ds orientado. Então, isso aqui vai ficar menos integral de S1 fds mais a integral de fds sobre S2. Então, o teorema divergente naquela região que tem um buraquinho vai ficar escrito desse jeito. Isso aqui é a delimitação por baixo quando está apontando para dentro, né? A gente orientou para fora, mais a integral sobre a região S2. Né? Vamos voltar no desenho lá. Então, aqui vai ficar a integral normal com sinal positivo e aqui sobre S1 vai ficar a integral com sinal negativo, tá? Ficou assim que a gente tem. Bom, vamos aplicar essa fórmula aí, né? Esse resultado, não fórmula, né? Esse resultado para a gente provar um resultado importante dentro de eletromagnetismo, que é o seguinte, olha, considere o campo elétrico E, que é dado pelo quê? Por epsilon Q dividido por norma, né? De x, lembrando que o x aqui, ele é o vetor x, y, z, vezes o vetor x, tá? Então, isso aqui é um número. Isso aqui é o campo elétrico que a gente já viu alguma vez, né? O campo elétrico, o campo gravitacional são muito parecidos, né? Eles são bem parecidos na representação. O campo gravitacional, ele tem um sinal de menos aqui, né? Que é o campo atrator, e o campo E depende do sinal da carga, tá? Bom, esse Q aqui é a carga elétrica localizada na origem. Aí está pedindo, ó, use o teorema do divergente para mostrar que o fluxo elétrico E através de qualquer superfície fechada S2 que inclui a origem é 4π epsilon Q, que é a lei de Gauss, tá? Então vamos lá fazer a demonstração. Bom, aqui eu falei qualquer superfície S2. Então vamos colocar uma superfície S2 geral aqui. Você tem aqui na origem, a gente tem uma carga Q, tá bem? Uma carga aqui exatamente na origem. E eu quero mostrar a lei de Gauss, ou seja, qualquer superfície S que eu pegue aqui em torno da origem, a integral de E, que é o campo elétrico, ds, vai dar 4π epsilon vezes Q, que é a carga aqui dentro. Bom, o que eu faço? Ó, eu não sei que é a superfície S, mas eu posso usar aquele teorema anterior, ou aquele não teorema, aquele resultado anterior que a gente viu, ou seja, eu posso colocar aqui uma superfície esférica em torno da origem, tá? Coloco uma superfície esférica ao torno da origem. Por quê? Se a gente for fazer a integral nossa do campo aqui, nesta região E, como é que vai ficar a integral nesta região E? Então, aí eu consigo quebrar essa... Então, eu vou chamar isso aqui de superfície S1, isso aqui de S2. Então, por aquele resultado, ele diz o seguinte, ó, integral do divergente do campo E dV, tá certo? Sobre a região, vou chamar ela região E, não, vamos chamar ela de R, só para não confundir com E sendo o campo elétrico. Então, região R, tá? É igual o quê?
a menos a integral sobre S1 de E bolinha ds mais a integral sobre S2 de E bolinha ds. Ó, esse é o resultado que vem exatamente desta observação aqui, tá? Então, se você tem uma região delimitada, uma região E delimitada por duas superfícies do jeito que está aqui, né? Essa integral vai ficar uma integral tripla sobre E, né? Que é o teorema do divergente, igual a menos a integral sobre f ds mais a integral de f ds, aqui em S1 e o outro em S2, tá? Exatamente essa integral que está aqui. Então, vamos calcular o divergente de E. Então, o E, ele é εq, é isso? X, norma de x. Tá? A gente pode escrever na forma vetorial assim, εq, vamos colocar o que em evidência, né? Sobre, com x aqui também em evidência, igual, vezes, né? X, y, z. Ou seja, εq x sobre x quadrado mais y quadrado mais e ao quadrado, y x quadrado mais y quadrado mais e ao quadrado, e z raiz de x quadrado mais y quadrado mais e ao quadrado. Tá? Vamos calcular o divergente aí? Então, o divergente vai ficar o quê? Então, vai ficar o divergente de E, para jogar na fórmula aqui em cima, vai ficar εq d dx de quem? De x sobre raiz... tem um cubo aqui, né? Faltou o cubo. Tem um cubo. Um cubo, um cubo. Bom, então tem um cubo aqui, cubo em x, um cubo em y e um cubo aqui em z, tá? Então, vamos calcular a derivada de x, aqui é x quadrado mais y quadrado mais e ao quadrado elevado ao cubo, mais d dy, y sobre raiz de x quadrado mais y quadrado mais e ao quadrado elevado ao cubo, mais d dz de z raiz de x quadrado mais y quadrado mais e ao quadrado elevado ao cubo. Tá? Fazendo a conta aí vai ficar o quê? Derivando isso em relação a x, né, a gente pode aplicar aqui a regra do quociente para a gente poder fazer o cálculo. Então, vai ficar a derivada do de cima vezes o de baixo, tá certo? Então, a derivada do de cima é 1 vezes o de baixo, vai ficar raiz de x elevado ao cubo, né? Então, x quadrado mais y quadrado mais c ao quadrado, raiz elevado ao cubo, então vamos pôr elevado a 3 meios, né? Então, x quadrado mais y quadrado mais e ao quadrado elevado a 3 meios, tá? Menos a derivada de quem está embaixo. Então, a gente vai ter que aplicar a regra da cadeia aqui vezes x. Então, vai ficar x. A derivada de quem está embaixo vai ficar 3 meios vezes 2x vezes, vamos fazer aqui, né? Vou fazer uma vez só no cantinho aqui, né? Então, dx de raiz é x quadrado mais y quadrado mais e ao quadrado elevado a 3 meios. Essa derivada aqui vai dar o quê? Vai ficar 3 meios, né? Que o potência vem cai. X quadrado mais y quadrado mais e ao quadrado menos 1. 3 meios menos 1 vai ficar meio. Então, meio vezes a derivada em relação a x, que é 2x. Cancela, cancela.
Então, aqui vai ficar x quadrado vezes x quadrado mais y quadrado mais eu quadrado elevado a meio. Isso tudo dividido por x quadrado mais y quadrado mais eu quadrado elevado ao cubo, porque a parte de baixo que ficaria x quadrado mais y quadrado mais eu quadrado elevado a 3 meios tem que ser elevado ao quadrado. Quando você eleva ao quadrado vai ficar só 3, tá? Bom, vamos fazer a outra agora. A outra vai ficar em relação a y. Por simetria, né, a gente vai ver que derivando isso aqui em relação a y vai dar isso aqui, muito parecido, ao invés de ser x, vai ser y. Então aqui vai ficar mais x quadrado mais y quadrado mais eu quadrado elevado a 3 meios menos y quadrado, x quadrado mais y quadrado mais eu quadrado elevado a meio, x quadrado mais y quadrado mais eu quadrado elevado a 3. Finalmente a última, mais z não, por simetria também vai ficar x quadrado mais y quadrado mais eu quadrado elevado a 3 meios, menos eu quadrado, x quadrado mais y quadrado mais eu quadrado elevado a meio. Fecho aqui. Isso tudo dividido por x quadrado mais y quadrado mais eu quadrado elevado a 3. Bom, você vai ver, ó, apesar disso aqui parecer cabuloso, muito grande, ó, vou tirar isso aqui em evidência, tá? Então isso aqui vai ficar epsilon que x quadrado mais y quadrado mais eu quadrado elevado a 3. Ó, aqui tem x quadrado, y quadrado, z quadrado mais x quadrado, y quadrado, z quadrado. Ah, faltou um 3 aqui, né? Porque quando a gente derivou, faltou um 3 aqui, faltou um 3 aqui. Opa! Faltou um 3 aqui, faltou um 3 aqui. Só para lembrar por que faltou um 3, porque quando você deriva x quadrado mais y quadrado mais eu quadrado com 3 aqui, a hora que a gente deriva vai vir é 3 meios, né? Vem um 3 meios. Tá? Faltou esse 3 que eu esqueci de colocar, mas tem um 3 ali. Tá, mas vamos juntar agora. Ó. X quadrado, isso aqui, esse e esse são, a gente tem 3 iguais, então vai ficar 3 x quadrado mais y quadrado mais eu quadrado elevado a 3 meios. Agora o próximo, você vê, ó, aqui tem x quadrado mais eu quadrado elevado a meio, aqui também e aqui também. Então a gente pode tirar em evidência. Tem um 3 também, então vai ficar menos 3 x quadrado mais y quadrado mais eu quadrado elevado a meio. Aqui, x quadrado, y quadrado e z quadrado. Então, vezes x quadrado mais y quadrado mais eu quadrado. Olha que coisa. Isso aqui menos isso vai dar zero. Por quê? X quadrado mais y quadrado mais eu quadrado vezes, elevado a meio, x quadrado mais y quadrado mais eu quadrado vai dar exatamente, conserva a base, soma o expoente, aqui o expoente é 1, 1 mais meio dá 3 meios. Então, isso cancela com isso e dá zero. Então, o divergente de E vai dar zero. A gente já sabia que era zero, não precisa nem ter feito o cálculo. Fala, professor, por que a gente sabia que era zero? Porque o nosso campo é conservativo, né? Então, esse campo aí, em sendo conservativo, ele vem do gradiente de uma função, então a gente sabia, né, que o divergente dele iria dar nulo, tá? Mas eu fiz o cálculo só para a gente ver. Então, como esse divergente deu nulo, essa integral aqui vai dar zero. Então, o que sobra para a gente? Então, note que, uma página a mais aqui, note que a integral sobre o S2 é exatamente igual, né? Eu passo isso para lá, senão vai ser mais, sobre o S1. E o S1 a gente sabe calcular, porque é uma superfície esférica. Então, a integral sobre S2 de ds vai ser igual à integral sobre S1 de E ds. Vamos calcular, então, a integral sobre S1, tá? Só lembrando, né, que o E nosso aí, ele é epsilon que x
norma de x ao cubo, né? Então, lembrando que o e é igual a epsilon, que x, norma de x elevado ao cubo, isso aqui é o e. Então, quando a gente for jogar na fórmula, né, a gente vai precisar calcular essa integral aqui, sobre S2, né? Vai ficar a integral sobre S1 de epsilon, que x, norma de x elevado ao cubo, vezes a normal ds, tá? Essa integral que eu vou fazer, porque eu conheço essa região S1, e calculando essa integral a gente acha aqui. Então, a gente precisa só calcular a normal sobre a esfera, tá? Então, vamos calcular a normal n na esfera. Temos duas possibilidades de fazer o cálculo dessa normal. Uma delas é usando a parametrização da nossa superfície, calculando como a gente já fez anteriormente, ou no caso da nossa reta, a gente pode calcular, no caso da nossa esfera, a gente pode calcular a normal utilizando a própria expressão da esfera, que é x² mais y² mais eu² igual a sei lá, um r² qualquer aí. Tá? A gente pode calcular a normal sobre a nossa esfera com raio r qualquer. Tá? Bom, como é que a gente calcula a normal? A normal, ela vai ser, no caso da esfera, vou fazer o desenho aqui. No caso da esfera, a normal, ela é normal mesmo da superfície, né? Então, ela está apontando para fora. E ela faz o quê? Ela faz um ângulo de 90 graus entre o plano, em relação ao plano tangente em cada ponto. Então, em cada ponto da esfera, a gente tem um plano tangente. Tá? O plano tangente é aquele plano que toca a esfera, imagina uma folha de papel dura, né, encostando na esfera. Então, quando você faz isso, as duas tangentes moram nela e a normal, ela faz um ângulo 90 graus com a superfície. Bom, então como é que a gente pode calcular a normal? Basta a gente, então, calcular as duas tangentes, nessas duas retas tangentes, e depois fazer o produto vetorial entre elas e a gente encontra, então, a normal. Bom, então aqui a gente tem x² mais y² mais e² igual a r². Eu posso derivar isso aqui em relação a x, né, da derivada parcial em relação a x, imaginando que o z ele é um parâmetro da minha expressão que depende de x e de y, ou seja, a gente pode imaginar que a nossa esfera ela pode ser escrita, pode escrever z como função de x, y. Isso é verdade parcialmente, por quê? Se você colocar z igual a r² menos x² menos y², isso aqui dá o quê? Dá a calota de cima. Se você colocar z igual a menos r² menos x² menos y², dá a calota de baixo. Mas a gente pode imaginar que a gente sempre pode escrever z como função de x, y, para descrever as nossas calotas aí. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? Então, a gente pode calcular as duas derivadas, uma parcial em relação a x e uma parcial em relação a y. A gente vai ter as duas retas tangentes. E aí a gente faz o produto interno entre elas e encontra quem é efetivamente a nossa normal, a reta normal, tá bem? Então vamos lá. Então, vamos calcular as duas retas tangentes. Como é que são as duas retas tangentes que a gente vai usar? Então, a gente tem uma primeira, uma reta 1, que ela vai ser o quê? Eu vou pegar e derivar a expressão em relação a x.
tá? E depois a segunda eu vou fazer o quê? Eu vou derivar a expressão em relação à variável y, tá bem? Bom, então vamos lá. Então eu tenho d dx, x quadrado mais y quadrado mais eu quadrado igual a d dx r ao quadrado. Aplicando aí a derivação, a derivada de x em relação a x vai ficar 2x. A de y vai dar zero, a de z vai ficar mais 2z dz dx igual a zero, porque o raio é constante. Então, a gente tira aqui o dz dx é igual a menos x sobre z. A gente tem isso aqui, tá? Depois a gente tira, fazendo o mesmo cálculo, derivando ao invés de derivar em relação a x, derivando em relação a y, a gente tira aqui o dz dy é igual a menos y sobre z, tá? Então, na direção de x eu tenho menos x sobre z, na direção de y eu tenho menos y sobre z, tá? Então, como é que é isso aqui escrevendo na forma de um vetor? Tá? Então, a reta 1, né, o vetor 1, ela vai ser o quê? Ela vai ser o x igual a 1, o y não anda igual a zero e o z igual a menos x sobre z. Tá? Porque eu usei exatamente essa inclinação, na direção x. Na direção, a segunda, que vai ser na direção y, ela vai ser o quê? Ela vai ser zero, porque o x está parado, eu estou derivando em relação a y. O y é 1 e o z menos y sobre z. Tá? Então, para calcular a normal, quem vai ser a normal? Vai ser o determinante, né? De quem? De IJK, que é o produto, eu estou fazendo o produto vetorial, entre os vetores V1 e V2. Então, V1 é 1, 0, menos xz, 0, 1, menos yz. Só um detalhe importante aqui é o seguinte, quando eu faço esse cálculo aqui, ele pode dar normal apontando para fora ou para dentro. Aí a gente tem que acertar o sinal. Dá para a gente identificar se a normal está apontando para fora? Dá. Só ver se o z aqui, por exemplo, quando o x e o y estão aqui nesse ponto e o z é positivo, se o z está apontando para cima. Se o z estiver apontando para cima na calota de cima, então a normal está com o sinal correto. Se o z estiver apontando para baixo, a normal está com o sinal errado, tá? Como é que a gente calcula esse determinante aí? Então, o determinante vai ficar, a gente repete a primeira coluna, repete a segunda coluna. Então, vai ficar I vai dar 0, o J vai dar 0, o K vai dar 1. Agora subindo. 0 no K, o sinal está correto. Está apontando para cima, né? Bom, tem que ver se o X ou o Z tá para cima ou para baixo. A gente já acerta lá, né? Então, aqui vai ficar mais XZI menos, mais também, YZJ, tá? Bom, então a gente pode multiplicar todo mundo por Z, né? Porque a gente depois vai ter que dividir pela norma, né? Porque a normal vai ter que ter norma 1 no cálculo, tá? Essa normal aqui a gente vai ter que normalizar para ter norma 1. Então a gente pode escrever ela, né? A normal e qualquer produto vezes a normal continua sendo a normal. Então eu posso multiplicar tudo por z. Então vai ficar xi mais yj mais zk. Tá? Esse sinal está correto. Acho que o sinal está correto, né? Tá menos x mais xi mais yzk. Então, o sinal está correto, ó. Xi mais yj mais zk. Essa é a normal. Só que a minha normal tem que ter norma 1. Então, normalizando, temos o quê?
N sobre a norma de N, né? Que vai ser a minha normal mesmo. Vai dar o quê? Vai ficar xi mais yj mais zk dividido pela norma do vetor x, tá? Porque eu tenho que pegar isso aqui e dividir pela norma para dar norma 1, tá? É só pegar essa quantidade e dividir por raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais eu quadrado, que é exatamente a norma do vetor x. O vetor x é o x, y, z. O x aqui com setinha em cima, tá bem? Então essa aqui vai ser a normal que eu vou usar. O sinal está correto? Tá. Quando o z é positivo, a normal está apontando para cima. Quando o z é negativo, a normal está apontando para baixo. Está perfeito o sinal. Bom, então vamos lá. Fazer a substituição, então, para fazer a integral. Então vamos lá. Então vai ficar a integral sobre S2 de E vezes ds é igual a integral sobre S1 de εq x vezes x yz ds, aqui norma de x elevado ao cubo dividido pela norma de x, tá? Esse vetor, o epsilon e o que a gente pode tirar para fora. O vetor x é exatamente esse que está aqui. Então, em cima vai ficar o quê? Vai ficar x quadrado mais y quadrado mais eu quadrado, ds. Embaixo vai dar o quê? Vai ficar norma de x à quarta. Norma de x à quarta vai ficar raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais eu quadrado elevado à quarta. Então, vai ficar x quadrado mais y quadrado mais eu quadrado elevado ao quadrado. Aqui vai ficar elevado à quarta, né? Ó, norma de x é igual a raiz de x quadrado mais y quadrado mais eu quadrado. Se você elevar a quarta aqui, eleva a quarta aqui, sobra 2. Então, cancela, cancela. Então, vai ficar igual a epsilon, que é a integral sobre S1, 1 sobre x quadrado mais y quadrado mais eu quadrado ds. Então, o que eu quero fazer? Eu quero calcular a integral minha nesta região, tá? Lembrando que na superfície S1, quanto que vale 1 sobre x quadrado mais y quadrado mais eu quadrado? Quanto que vale? Isso é r ao quadrado. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar epsilon, q sobre S1, 1 sobre r ao quadrado ds. Tiro o r ao quadrado para fora. Fica a integral sobre S1 ds. Qual que é a integral de S1 ds? Não é exatamente a integral da superfície esférica. Então, isso aqui vai dar exatamente a área da superfície esférica. Quando você não tem função e está fazendo a integral da superfície esférica, isso aqui vai dar a área. E quanto que é a área da superfície esférica? É 4πr ao quadrado. Cancela r com r. Então, a integral sobre a superfície S2 de E vezes ds vai dar 4πq epsilon. Isso aqui é exatamente o teorema de Gauss. Então, você percebe, ó, independentemente de quem é a superfície S2, a minha integral vai dar 4πq epsilon. Inclusive, não depende do raio da minha superfície interna que eu coloquei. Então, você pode pegar uma superfície R bem pequenininha, né? Um R bem pequenininho da sua superfície aqui, né? Ó, essa esfera, um R bem pequenininho, tão pequeno quanto você queira, para você sempre dar uma região em torno de Q, você pode pôr sempre uma esfera lá dentro, por menor que seja essa região.
Bom, uma outra aplicação do teorema do divergente, a gente pode estudar o que acontece, por exemplo, em dinâmica de fluidos, tá? Então, imagine o seguinte, ó, você tem uma região aí, né, você tem um fluido atravessando uma determinada região, aí você pega um ponto P0 aqui, tá? Um ponto P0 qualquer, aí você coloca uma bolinha de raio R bem pequenininho ali dentro, tá? Então, essa aqui é uma bola, é uma esfera, bem pequenininha essa esfera aqui, tá? E aí, você chama de S a superfície dessa esfera. O que acontece? Olha, se essa bolinha aqui for bem pequenininha, como a gente está assumindo que o divergente ele tem as derivadas, a função f, o fluxo f tem as derivadas contínuas, então quer dizer que o divergente neste ponto aqui, ele é muito parecido com o divergente em qualquer ponto dessa esfera. O valor dele é aproximadamente, o valor de qualquer ponto na esfera é igual ao valor do ponto no meio da esfera. Tá? Se o R for bem pequeno, tá? Por continuidade de função. Então, o que a gente tem? O divergente de f em P, tal que P é qualquer ponto da minha esfera, ele é muito parecido ou aproximado pelo divergente da f no ponto P0. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer parecido com o que a gente fez no teorema de Stokes lá. A gente vai aplicar o teorema do divergente na bolinha BR. Então, na bolinha BR, o teorema do divergente vai ficar integral sobre a superfície S, né? Então, esse aqui é o teorema do divergente, né? Então, a integral na região interna aqui é igual do divergente, né? A integral do divergente na região interna é igual à integral na superfície, tá? Que é essa aqui, exatamente o teorema do divergente, aqui a gente não está aproximando nada ainda, mas agora a gente vai fazer o seguinte, esse aqui, a gente imagina que o divergente em qualquer ponto dentro da região esférica, de raio bem pequenininho, a gente está aproximando desse jeito, ó, por div de f de P0. Então, isso aqui sai fora, né, da integral. Se a gente colocar isso aqui, trocar isso por div de f de P0, isso aqui vira uma constante, a constante sai fora da integral, vira só um integral de dv sobre a região esférica. A integral de dv da região esférica vai dar o volume daquela esfera, que é 4/3 de πr ao cubo. O R é o Rzinho daquela esfera. E aqui igual a integral sobre a superfície ds. Tá? Passo isso aqui dividindo, nessa quantidade eu passo dividindo, então eu tenho uma relação envolvendo, aproximada, envolvendo o divergente com essa quantidade, com essa integral de superfície. É claro que se você quiser realmente encontrar o divergente, né, você toma o limite aqui do R indo para zero, ou seja, quanto menor o valor do R, mais próximo o valor do divergente fica, o valor do divergente na região da bolinha fica no ponto da bolinha. Mas a questão não é essa, a questão é o seguinte, vamos identificar o que significa aí, se o divergente for positivo? O que acontece se o divergente da função f for positivo no ponto P0? Se o divergente for positivo, essa integral tem que ser positiva, né? Porque essa quantidade é positiva, né? Aqui, ó. Essa quantidade é positiva, então essa integral tem que ser positiva. Quer dizer o que, então, fisicamente? Quando essa integral é positiva, quer dizer que o fluxo F está atravessando mais a minha fronteira dada pela superfície S. Tá? Então, nesse caso, quer dizer que se o div for positivo, eu tenho mais coisas saindo da minha superfície S, porque quando eu fiz a integral sobre S, ó, você tem uma região aqui, então tem mais coisas saindo aqui do que entrando, porque a média aqui deu positiva, né? Então tem mais coisas saindo do que entrando. Pode ter coisa entrando, mas quando você faz a soma, a média, né? Você faz aquela integral ao longo da superfície, você descobre que tem mais coisa saindo do que entrando. Então, você tem o que a gente chama aqui de fonte. Então, quando o div é positivo,
a gente tem uma fonte, tem alguma coisa que está soltando, pode ser energia, pode ser calor, tá? No caso do campo magnético, no campo elétrico, a gente tinha também isso aí no Teorema de Gauss, né? Então você tem uma fonte gerando alguma coisa, então é uma fonte. Se o divo for negativo, então quer dizer que essa integral aqui ela é negativa. Então quer dizer que entra mais coisas do que sai, tá? Está entrando mais coisas do que saindo. Pode estar saindo também, mas está entrando mais do que está saindo. Ou seja, você tem aqui um sorvedouro, tá? Ou destruindo massa, ou um ralo puxando as coisas, né? Então tem um sorvedouro aqui. Tá? Então é essa situação. Se o div for positivo, você tem uma fonte que está dando origem a uma quantidade. Pode ser origem à massa, origem à energia, calor. Ou você tem um sorvedouro que está destruindo massa, transformando em outra coisa. Tá? Massa está transformando em energia, depende muito aí de que tipo de modelo você está trabalhando. Mas se o div for negativo, você tem um sorvedouro. Uma outra e última aplicação aí, bastante importante, é a aplicação do teorema do divergente na dedução de equações de dinâmica bastante gerais, tá? Então vou obter para vocês aí uma equação aí que é chamada uma lei de conservação em equações diferenciais parciais, tá? Bom, então vamos lá, eu vou situar aí o problema. Considere que você tem uma região B aqui, tá, no seu espaço, e você quer estudar a variação da massa, por exemplo, a massa atravessando dentro dessa região B aí. Então você tem uma região B, você quer estudar a variação da massa dentro dessa região. Por exemplo, imagine que essa região aí você tem um rio, ou uma região aqui, um rio, e aí você teve um derramamento de óleo aqui, derramou óleo. Você quer estudar, por exemplo, a dinâmica com que o óleo está andando aqui nesta região, né? Como é que ele está caminhando na região, como é que ele está sendo carregado, tá? Então, isso é um fluido no outro fluido, tá? Então, são dois fluidos distintos. Então, você fala, professora, dá para estudar esse modelo, deduzir o modelo desse jeito, nessa situação aqui que você vai falar? Posso deduzir, isso é uma situação que eu posso considerar. Você quer estudar a variação da massa nessa região, você quer saber a dinâmica com que esta massa aqui está andando aqui nesse rio, tá? Você quer saber como é que isso está evoluindo com o tempo. Uma outra situação, por exemplo, você tem um poluente, você tem uma fábrica aí, né? Aí solta um poluente. Aí você quer saber como esse poluente ele anda na atmosfera. Uma outra situação, você tem, por exemplo, uma massa dentro da meteorologia, né? Uma massa de ar quente, ar frio, sei lá, uma massa meteorológica. Você quer saber como isso ele é carregado com o tempo, tá? Então são situações que a gente pode considerar para encontrar o nosso modelo. É claro que a gente vai fazer um modelo idealizado, né? Geral. O que eu vou usar aqui é a palavra massa, mas pode ser muito bem energia, pode ser momento, né? Coisas que são importantes dentro da física, dentro do movimento. Bom, quando a gente vai deduzir as leis, as equações, a gente não trabalha com as grandezas extensivas. O que são grandezas extensivas? Grandeza extensiva, quando eu falo de massa, é a massa mesmo. A gente trabalha com grandeza intensiva. Por que a gente não trabalha com grandeza extensiva? Porque quando a gente vai deduzir um modelo, a gente quer que o nosso modelo sirva para 10 kg, para 500 kg, para 500 milhões de quilos, para 50 gramas. Então, o modelo ele tem que valer para a quantidade de massa qualquer. Então, ao invés da gente usar a grandeza extensiva associada à massa, que é a massa mesmo, a gente usa a grandeza intensiva associada a ela, que é o quê? A densidade. Porque a densidade ela caracteriza a massa sem precisar da quantidade de massa. Por isso a densidade é importante. Porque, por exemplo, você pegar 500 quilos de uma determinada massa, mas a gente está homogêneo, ou 50 gramas, a densidade é a mesma. Tá? Então você pode deduzir a lei
para as densidades de modo muito melhor, muito mais fácil, porque elas são grandezas que caracterizam a massa, tá? Isso é chamado de grandeza intensiva. Correlação envolvendo a massa e a densidade. Bom, aqui a gente está trabalhando com volume. Então, a densidade aqui é massa sobre volume. Se eu tivesse por unidade de área, seria a massa sobre área. Se eu tivesse por comprimento, né? Às vezes você está trabalhando numa corda, por exemplo, é massa sobre L, né? Então, a densidade sempre é a massa dividido pela unidade de dimensão que você está trabalhando. Se for comprimento, comprimento, né? Se for unidade de área, é área. Se unidade de volume, é volume, né? Só que tem uma coisa legal aí, né? A densidade ela vale qualquer que seja a quantidade de massa e volume. Então, ao invés da gente trabalhar com massa e volume, a gente pode usar dm dv, ou seja, o diferencial de massa dividido pelo diferencial de volume continua sendo a densidade. Tá? Então, você pode pegar, por exemplo, o que é esse diferencial de massa? É a menor quantidade de massa que você possa imaginar, que é inclusive abstrato, né? Essa menor quantidade de massa que você pode considerar na menor unidade de volume, tá? Que é diferencial de massa dividido pela diferencial de volume. Então, a diferencial de massa vira ρdV, tá? Então, o ρ ele é independente da quantidade de massa que você tem. Você pode trabalhar, inclusive, com o diferencial de massa. Então, para a gente calcular a massa na região B, o que a gente faz? A massa é a integral de dm na região B. Mas dm em quem? É ρdV. Então, a minha massa na região B virá ρdV. Tá? Rho é a densidade. Por que eu não tiro fora aqui? Porque ρ ele é uma função que depende do espaço e do tempo. Esse x é um x, y, z. Então, ele depende de x, y, z e do tempo, porque a densidade ela muda dependendo de onde você está. Eu não estou assumindo que a minha massa ela é homogênea. Não, ela varia em relação à posição que você está. Você pode ter uma região, por exemplo, na mesma região B, né? Você tem mais concentração aqui, menos aqui. Inclusive, ela muda na posição e muda no tempo também. Então, ela é uma função de x e t. Tá? Essa integral é feita espacialmente. Nas variáveis, quando eu falo x, é x, y, z, tá? Então, aqui é a integral espacial, né? X, Y, Z também. Bom, agora se a gente quer deduzir a taxa de variação de massa na região B, a gente imagina que a gente tem um fluxo F atravessando a superfície S. A superfície S é que delimita a região B, tá? Então, o fluxo através da fronteira, né? Então, você tem um campo vetorial F aqui, né? Ó, um campo vetorial F. Para você ver o fluxo através da fronteira, você faz o quê? Você faz a integral de F como uma integral de superfície, tá? Então, faltou uma setinha aqui. Então, você faz essa integral de superfície e você encontra o fluxo F através da fronteira. Então, o F é o campo vetorial que carrega a massa, que transfere a massa de um ponto para outro ponto, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, imagine que no nosso modelo a gente não tenha fonte, ou seja, não está entrando mais poluente na região, por exemplo, se estivesse trabalhando com poluente ou com petróleo, não tem fonte, e também não tem sorvedor, ou seja, não está sendo destruído, ele está sendo apenas carregado. Então a gente tem aí o que? A gente tem uma que a gente chama de lei de conservação. Então a gente pode propor a seguinte coisa, ó, a taxa de variação de massa dá-se apenas pelo fluxo na fronteira, que é natural, né? Ou seja, se eu pego essa região B aqui, a massa variando aqui dentro da região B dá-se apenas ao fluxo da fronteira. Então, se isso aqui é um campo empurrando para lá, então isso aqui vai carregar isso ao longo da minha fronteira. A fronteira que eu falo é a região S aqui, tá bem? Então, o que a gente tem? A gente tem que a variação da nossa massa, que é dado, a variação é sempre uma derivada, tá? Aqui não tem x, né? Então, a massa
que depende de t apenas, não depende de x, y. Só depende de t por quê? Porque aqui a gente já fez, a massa já é a densidade integrada. Então, quando você integra uma função de x, y, z nas variáveis x, y, z, só sobra o tempo aqui, tá? Então, quando você quer calcular a taxa de variação, o que você faz? Você vai pegar, derivar a massa em relação ao tempo. Como ela depende só do tempo, não depende da posição, porque você está calculando a massa total daquela região, vai ficar dm dt é uma derivada total, tá? Mas quem é a massa? Agora sim a gente usa a definição como integral. É integral na região B de ρ de xt dv. Isso aqui é igual a menos o fluxo pela fronteira. Você fala, professor, por que o sinal de menos, né? E não é o sinal de mais que você está usando? Eu estou usando o sinal de menos pelo seguinte motivo. O que você espera que aconteça? Se o fluxo for positivo, o que acontece se essa quantidade aqui for positiva? Se essa quantidade é positiva, quer dizer que está saindo mais do que entrando. Tá? Sempre que você faz a integral da superfície e a integral da superfície deu positiva para um determinado fluxo, quer dizer que está saindo mais do que entrando. Se está saindo mais massa do que está entrando, o que você espera que a quantidade de massa? A quantidade de massa diminua. Não é isso? Ela está saindo mais do que entrando, então você espera que a quantidade de massa diminua. Se a quantidade de massa diminui, quer dizer que o dm dt ele é negativo, porque a variação da massa foi negativa, diminuiu. Então, se essa integral for positiva, você espera que o dm dt seja negativo, por isso o sinal de menos aqui. Aí você fala, professor, e se essa integral aqui for... se essa integral aqui for negativa? O que você espera que aconteça se a integral for negativa? Se a integral for negativa, quer dizer que está entrando mais massa do que saindo. Tá certo? Por quê? Porque isso aqui representa o fluxo pela fronteira. Se essa quantidade for negativa, quer dizer que o fluxo pela fronteira é negativo. Se o fluxo pela fronteira é negativo, ou seja, o fluxo saindo é negativo, quer dizer que está entrando mais do que saindo, certo? Então, se essa quantidade negativa está entrando mais do que está saindo, então o que você espera que a quantidade de massa sua aconteça? Você espera que a quantidade sua de massa aumente, porque está entrando mais, então você espera que o dm dt seja positivo. Tá? Então você veja, a variação da quantidade de massa, olhando essas duas observações, ela tem sinal contrário em relação ao fluxo pela fronteira. Então, por isso o sinal de menos. Porque quando o fluxo sai, a massa diminui. E essa quantidade é positiva. Então, coloca o sinal de menos. Quando o fluxo entra, a massa aumenta. Mas o fluxo, essa integral dá negativa. Então, isso está... com o sinal de menos está exatamente corrigindo isso fisicamente. Bom, então a gente tem a relação, né? Eu posso jogar essa derivada para dentro, né? Eu vou trocar a posição da derivada com a integral. Quando você troca a derivada com a integral, essa derivada vem derivando o ρ aqui. Só que como o ρ depende de x e t, a derivada de t em relação a ρ tem que ser uma derivada parcial, não pode ser uma derivada total, porque ela depende de mais variável. Lembra quando você tem uma função que depende de mais variáveis e você deriva, a derivada é parcial. Tá? Você depende de x, y, z, você derivou em relação a x, a derivada parcial em relação a x. Então, a ρ depende de x e t. Você troca a posição, ou seja, você joga a derivada para dentro. Posso fazer isso? Posso. Posso jogar a derivada para dentro. Só que ao invés de ser essa derivada total aqui, ela vai ficar parcial. Aqui inicialmente era total. Por quê? Porque a massa só depende do tempo. Mas quando eu jogo isso aqui para dentro, vira uma derivada parcial. Então, a derivada parcial é igual a menos o fluxo pela fronteira. Agora eu aplico o teorema divergente. Como é que é o teorema divergente? O teorema divergente, eu vou trocar essa integral na superfície pela divergente da função f dentro da região B. Olha lá. Agora aqui a integral em relação a B, aqui em relação a B também, eu posso passar
tudo para a esquerda, tá? Então vai ficar assim, né? Integral de b d rho dt é menos divergente, passo para lá, né? Vamos fazer um passo a mais aqui. Opa. dv mais a integral de b divergente de f dv igual a zero, tá vendo? Só passei pro lado de lá, não fiz nada ainda. Ó, aqui eu estou integrando uma integral tripla, aqui uma integral tripla, aqui é dv também, eu tiro a integral em evidência e o dv também, escrevo do jeito que está aqui. Bom, como essa quantidade aqui ela é zero, a integral é zero, para qualquer que seja b é genérico, então é possível provar, né? Eu não vou fazer isso a demonstração, que a gente tem exatamente que o argumento interno da integral dá nulo, tá? Isso é uma lei de conservação que é chamada lei de conservação de massa. Um detalhe importante, dá para a gente deduzir outros tipos de equações usando a mesma ideia? Dá. Ao invés de, por exemplo, você calcular o fluxo de massa, você poderia calcular de energia, trocar tudo, fazer a mesma conta e trocar ρ pela densidade de energia. Você quer calcular o quê? A densidade de momento ali, tá certo? A concentração de um determinado fluido, que também é uma densidade. Então, essa lei é bastante geral. Então, dá para a gente deduzir equações diferenciais bastante gerais que identificam e estudam a dinâmica do nosso problema. Bom, então o curso termina aqui, né? Então, a gente viu toda essa parte de cálculo vetorial, o curso termina aqui. E muito obrigado pela atenção durante esse tempo.